o nosso maior medo, tudo aquilo que nos deixa triste, tudo aquilo que nos deixa para baixo automaticamente, é resultado, tá, de alguma forma de pensamento, de algum tipo de... eu não vou falar pecado, mas de algum tipo de erro nosso com nós mesmos, tá? Porque é o seguinte, não adianta você falar para você, olha, eu sou pura energia, eu sou filho de Deus vivo, eu sou um co-criador da minha vida, se você se coloca em situações que você não tem força. Por exemplo, se você se colocar numa situação de que você quebrou, se você se colocar numa situação de que você perdeu tudo e você acha que aquela situação é para sempre, você não é co-criador da sua vida, você é vítima de você mesmo. Você é uma vítima do sistema, você é fraco. Tá? Você não tem poder. Aí você fala, não, eu tenho poder, eu sou o cara, tá tudo na minha mente, eu vou ficar rico, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E no final, é uma mentira que você conta para você mesmo. Por quê? Porque você está preso numa forma de pensamento, numa maneira de pensar, que sempre te deixa para baixo. Então assim, você fala, eu quero fazer dieta, eu quero controlar o que eu vou comer. Né? Quando você decide, pelo menos quando eu decido, falo, eu, Mário, vou controlar o que eu vou comer. Eu tenho na minha cabeça aquela imagem que eu quero virar, o que eu quero ser. Se você fala assim, eu vou controlar, estou dando exemplo, eu vou controlar o que eu vou comer, mas dentro de você ainda se vê, eu sou gordo, eu vou ficar gordo para sempre, quer saber? Deixa isso para o ano que vem, isso não funciona, eu ainda me vejo gordo. Agora, se eu me vejo, quando eu me vejo magro, quando eu me vejo saudável, tá? Magro é uma questão de, não vou dizer uma questão de quilos, é uma questão do que você olha e fala assim, tá bom ou não tá bom. Mas você fala, eu quero ficar daquele jeito. Aquilo me motiva ao quê? A controlar o que eu vou comer. Então, eu não vou ser vítima de mim mesmo, eu não vou ser vítima da minha fraqueza. É muito fácil falar, eu sou vítima da minha fraqueza, eu vou ficar gordo porque eu não consigo me controlar. Aí a pessoa vai falar de criar a própria realidade. Sim, só que se você não consegue se controlar, a única realidade que você vai criar é uma merda de realidade. Porque você não se controla. Que tipo de realidade uma pessoa que não consegue se controlar pode criar? Só uma merda de realidade. Entendeu? Então assim, pessoal, é importante a gente sempre refletir sobre, será que eu estou num estado hipnótico de medo? Eu reflito. Por que eu medito? Às vezes acontecem certas coisas na minha vida que eu estou num estado hipnótico de medo. E eu não percebo. Mas se eu estou me sentindo mal, eu vou meditar. E lá dentro eu falo, putz, eu não estou fazendo as coisas direito, eu estou com medo, cara, tem algo de errado. Eu estou sentindo que tem algo de errado, mas eu não consigo enxergar. E aí eu entro num estado de meditação comigo mesmo, deitado na cama. Estou deitado numa cama sem nenhum tipo de som, chablau, não tem nenhum tipo de mágica. Eu deitado na minha própria cama, ou eu no chuveiro. Que nem eu sempre falei, no chuveiro é um ótimo momento que eu reflito. Então assim, deu pau na câmera de novo. Espera aí. Tem algo de errado nesse negócio aqui. Eu não sei o porquê. Não está funcionando muito bem, depois eu preciso configurar o porquê. Mas é o seguinte, então pessoal, se eu estou me sentindo mal, eu não consigo enxergar. Eu vou lá para a cama e eu vou pro chuveiro e eu tento pensar, o que está acontecendo comigo? E eu vejo que, sei lá, tá com algum medo porque, de repente, eu tomei uma pica ali ou fiz um negócio que não deu certo, ou a pressão das coisas que estão na minha cabeça, de como eu vou executar, de como que eu vou fazer, é muito grande. E, assim, isso indiretamente está afetando o meu desempenho em outra área. Ou seja, é muito engraçado, porque a vida, pessoal, se a gente parar para pensar, o ser humano, ele tenta separar tudo. Ele tenta falar assim, então, para eu ser um bom atleta, eu tenho que treinar. Tá? Beleza, tenho que treinar. Mas se eu falar para você ser um bom atleta, você precisa trabalhar a sua mente muito bem. Aí a pessoa fala, a mente é importante, mas a mente, por que a mente? Talvez a mente não. Então assim, vários atletas, que às vezes nem são tão bons, na minha opinião, quando vão para uma luta, tá? Ou, sei lá, para um UFC, ou para uma luta de judô ou de jiu-jitsu, muitas das lutas estão definidas na mente da pessoa. É claro que tem que ter um nível de treinamento, que a gente sabe que todas as pessoas que treinarem mais, fazer algo, uma atividade repetitiva,
vai ter um desempenho melhor. Agora, numa atividade criativa, como a própria vida é, ou como uma luta, numa luta, às vezes você tem que ser criativo. Às vezes o cara deixa um braço ali, uma perna panguando ali, e você tem que ser criativo do jeito que você vai conseguir, ou até de maneira inconsciente, pegar. Ou seja, é o seu cérebro que está trabalhando ali. Você está me entendendo? Então, assim, as pessoas tentam separar a importância da gente olhar a nossa vida como um todo. Como, por exemplo, a nossa depressão afeta os nossos vícios. O nosso vício sexual nos impede de trabalhar. Porque como é que alguém vai trabalhar pensando em transar o tempo inteiro? E eu conheço inúmeros casos de pessoas que não conseguem trabalhar porque pensam em transar o dia inteiro. Eu conheço pessoas que não conseguem se manter o foco porque às vezes está no trabalho e está pensando em trepar com a guriazinha do Xerox. Ou que seja, a pessoa não está olhando a própria vida dela porque ela está dentro daqueles desafios da própria vida, de, por exemplo, tem caras que, tipo assim, vê uma menina mais ou menos mostrando peito ou com uns shortinhos, e o cara vai perder o dia inteiro dele pensando naquilo, ou conversando com os amigos daquela situação, ou seja, a pessoa acaba não percebendo que um simples detalhe muito idiota tá ferrando toda a vida dela. Pessoal, são detalhes idiotas. Então, assim, o maior vício que nós temos, pessoal, de longe, ao meu ver, primeiro, a gente não admite que a gente tem controle da própria vida. A gente não admite que a gente tem controle sobre o que a gente come. A gente não admite que a gente tem controle sobre quem a gente é. A gente não admite que a gente tem alguma força. A gente sempre acha, e isso serve para todos, que existe um fator externo que beneficia algumas pessoas e que não beneficiam você. Tá? Isso vocês têm que matar na vida de vocês. Isso tem que acabar agora. Isso tem que morrer, pessoal. Vocês precisam entender que a gente está aqui falando do poder do que sai de dentro da gente, o poder do que a gente fala. Sempre que eu vou fazer algo, eu peço para que Deus abençoe. Eu falo, Deus, abençoe e que seja feita a sua vontade. Eu sei que eu cometo erros. Eu sei que eu, Mário, cometo erros. Por exemplo, essa GoPro aí tá dando uma porrada de erro. É claro que era muito mais fácil eu chamar alguém que entende disso e tal. Eu não conheço, que fale, é assim que tem que programar e tal, mas whatever, não estou conseguindo. Esse erro é meu, tá? Agora, quando eu falo assim, Deus, abençoa para que o que eu falar seja da sua vontade, ou que eu fale, sei lá, eu converso com Deus em cima de tudo, tá? Tudo que eu faço, eu sempre peço para Deus me abençoar, sempre peço. Por quê? Eu estou dando a minha palavra para Deus e eu acredito que Ele me abençoa. Tá me entendendo? Então, assim, às vezes, que nem no passado, teve situações que eu ia cometer uma falha muito grande e, de repente, a luz apagou. Vocês lembram de uma live que uma luz apagou do nada? Que eu ia cometer uma falha grande. E eu acho que eu ia ter que pagar um preço pesado por falar aquelas coisas. Mas a luz apagou naquele dia. Então, assim, eu acredito que tudo é conectado, pessoal. Você fala, Mário, você é louco. Você acredita, às vezes, que você se deu bem na vida, porque tudo está conectado. Então, a crise de 2008 na Bolsa, aquela crise do subprime, foi conectada com o fato de que eu entrei na Bolsa no mesmo mês da crise do subprime. E que aquele sistema que eu criei só caiu na minha mão porque estava todo mundo com muita pica, estava todo mundo numa energia muito baixa de perder dinheiro, porque estava todo mundo perdendo muito dinheiro. Um monte de circuit break, todo mundo perdendo dinheiro. E eu estava alegre, eu estava feliz, eu nem sabia o que era aquilo, para vocês terem noção. Eu ganhei, a maior parte do dinheiro que eu ganhei na Bolsa, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Eu estava ali só naquela equação matemática de Black-Scholes que eu fazia e eu não tinha visão nenhuma de mercado. Conforme eu comecei a achar que eu sabia alguma coisa de mercado, que veio algumas picas, porque, bom, eu já não estava mais seguindo a minha alegria, eu estava seguindo o quê? A razão em cima das pequenas variáveis que eu tinha acesso, que são sites como Infomoney, UOL, tipo, olha a informação que eu usava para determinar, às vezes, minhas operações. E eu tomava pica nessas. Mas nas operações que eu sentia, que eu falava, não, é essa, dentro daquele meu objetivo de alcançar uma certa quantidade financeira, na época foi assim que eu trabalhei, aquilo deu certo, porque eu segui o que eu sentia. Eu tinha visão daquilo na minha cabeça. Ou seja, na minha visão, às vezes o que eu sabia, o que eu sei, ou o que eu acho que sei, às vezes é mais prejudicial do que se eu só seguir o que eu sinto. Aí você vai falar, pô, Mário, mas aí você está falando que se eu for um completo imbecil, mas sentir que eu estou no caminho para ficar rico, eu posso ficar rico? Sim, eu estou dizendo isso. Conheço completos imbecis que sempre sentiam que iam ser ricos e os completos imbecis ficaram ricos. Eles seguiram o quê? A matemática? Não, eles seguiram o sentimento deles de que eles iam conseguir o que eles querem. Ou seja, eles
expressavam para o universo, Deus, eu quero isso. Mas você acha que a maior parte das pessoas pensam assim? Não. A maior parte das pessoas pensa o seguinte, porra, dizem que eu devia estudar, mas eu não estudo, eu tô fudido. E a pessoa já carrega que ela tá fudida por um julgamento externo. Eu não tô falando para vocês que é bom ou ruim estudar. Estudar é muito bom. Tudo que vocês puderem fazer que agregue no espírito de vocês é muito bom. É muito bom vocês entrarem numa energia, numa aura, tá? De estudo, numa aura de como é que eu posso dizer? Numa energia daquilo que você quer atrair para você. Eu estava dentro de um ambiente que chamava banco, tá? Eu trabalhei no Banco Real, trabalhei no Banco Fator, e eu queria atrair dinheiro. E foi bom, eu estava no ambiente certo para atrair dinheiro, na minha visão, tá me entendendo? Era muito fácil para mim, foi muito fácil, eu diria que com 24 anos eu fiz o que eu fiz, foi muito fácil. O problema tem sido depois, porque meu sonho nunca foi ser aquilo que eu era. O meu verdadeiro sonho era tentar expressar para o mundo o que eu enxergo. Só que o que eu enxergo, eu percebi de duas coisas. Que na maior parte das coisas é loucura. Ou seja, não adianta eu enxergar e outra pessoa não enxergar. Não vai se tornar real para outra pessoa se ela não enxergar ou se ela não acreditar de verdade e tentar vivenciar aquilo na própria vida. Esse foi o primeiro caso. E o segundo caso é o seguinte. Eu me tornei, de certa forma, pessoal, com o tempo, um cara meio arrogante. Tá? Eu confiei muito naquilo que eu sabia. Não vou negar. Eu posso negar? Não, eu me tornei muito arrogante. O fato de eu ter ganho muita coisa cedo me tornou um cara arrogante e isso me deixou cego por muito tempo. Foi honesto falar dessa forma? Foi honesto? Você está comovido? É verdade. Então, assim, muito do que eu ganhei me tornou uma pessoa meio amarga, porque foi muito fácil. E aí o que acontece? Você começa a falar, mas puta, isso aqui que é dinheiro? É pra isso? Que bosta, tá ligado? E realmente, pessoal, hoje eu vejo o seguinte, dinheiro é um meio para ter fins. Se eu não tiver finalidade nenhuma, eu sempre fui um cara com pouco ambição. Nunca tive muita ambição, sabia? Tipo assim, que tipo de carro você quer ter? Eu tenho um carro bom, mas tipo assim, eu nunca fiquei pensando, eu quero ter uma Ferrari F355, sei lá o que é o número. Eu nunca fui assim, pessoal, eu sou um caipira completo. Eu fui criado, pode parecer que não, mas internamente eu sou um caipira, pessoal. Sabe o que eu gostava mesmo, o que eu gosto? Eu gosto, tipo, quando eu vou na casa dos meus pais, vejo meus irmãos, não gosto da situação que eles estão, mas eu gosto dos meus irmãos, eu gosto de ver minha família, eu gosto de, sei lá, de encontrar meus amigos de infância. É umas coisas muito idiotas, tá ligado? Puta, umas coisas de pobre, sabe? É coisa de pobre, eu gosto de coisa de pobre, indiretamente falando. Tem sido assim, eu estou trabalhando junto com vocês, senão daqui a pouco eu já sei o que vai acontecer comigo.